Empreendedores 3D, como vocês estão? Ana de Viso Novo, tô de óculos, sim, eu sou míope, e aí quero fazer a live agora com um pouquinho mais de conforto, poder enxergar todos vocês, como vocês estão? Ótima noite, tive que mudar os ring lights aqui, já que a gente tá mexendo, né, no estúdio, também estamos mexendo em tudo. Guri, calma! Estão me chamando aqui ao vivo. Gente, estou muito feliz, tá? Para mais uma noite aí fazer nossa agenda 3D semanal. Logo em seguida, nossa livecast 3D hoje muito especial. A gente vai falar sobre a troca de impressoras, se vale a pena você investir, trocar sua impressora por uma impressora mais rápida, mais cara, né? Multifilamentos, a gente vai falar de tudo isso essa noite, com dois guris. Queria dizer, se você está seguindo qualquer um dos nossos canais, você já clicou no sininho do YouTube? Você já está seguindo o nosso Instagram, @empreendedoras3D Paroma e @empreendedores do mundo 3D? Não sabe nem do que eu tô falando? Então, poxa, gente, prestigia a gente, graças a Deus, aí passou de 2.000 seguidores. Eu quero agradecer muito no Instagram dos empreendedoras. Estamos caminhando para o nosso 10º evento presencial esse final de semana na cidade de São Caetano do Sul. Então, assim, é muita felicidade pra gente, tá? Aí eu vou estar falando agora na agenda um pouquinho mais de detalhes. Entrou um monte de guris e gurias novas nas comunidades, vai sair mais um monte de mural. Então, assim, eu queria dizer que essa vitória, né, de reconhecimento do nosso trabalho, o poder da nossa união e da nossa empresa crescendo junto com a comunidade, a gente só mostra que o futuro da impressão 3D está crescendo no Brasil, né? Hoje, para quem não acompanhou, a gente foi visitar lá os nossos parceiros, mostrei tudo, mostrei máquinas como a SnapMaker, a AD5X, né? Então, assim, também mostrei toda a linha da Bambu Lab, da Creality. Tá crescendo demais, né? Então, amanhã também vou estar numa feira junto, vou estar mostrando tudo lá da Expo Print, com mais parceiro nosso lá. Então, acompanhe as nossas mídias sociais, tá bom? Na minha mídia pode acompanhar, depois eu jogo para as comunidades. Quem não me segue ainda, @doutora Ana Helena Malvese Rampazzo, tá? Eu sou a líder das comunidades. E aí, gostaria de falar um pouquinho. O futuro do empreendedorismo 3D começa aqui. Somos pioneiros em criar eventos presenciais que formam profissionais qualificados. Nesse próximo evento, vão estar formando mais 2 palestrantes. Um já palestrou, que é meu esposo, mas vão estar formando mais 2 palestrantes. A gente já passou de 60 palestrantes, né? É uma glória, assim, hoje você ter profissional preparado para ensinar, para aprender, para transformar em realidade o movimento Empreendedores do Mundo 3D. Um espaço onde a tecnologia, a criatividade e a colaboração se encontram para impulsionar negócios, fortalecer conexões e abrir caminhos no mercado 3D. Vamos falar um pouquinho do 10º evento presencial? Para quem não acompanhou essa semana, a gente entrou mais um parceiro oficial na nossa comunidade. Nosso 19º parceiro oficial, tá bom? Vou estar falando um pouquinho num post aqui que eu fiz essa semana para esse parceiro. E aí no 10º evento presencial vai ser esse final de semana, sábado, às 9 horas da manhã, né? Aqui em São Caetano do Sul. É o nosso 10º, então é muito especial, com 19 parceiros oficiais, né? Vou falar um pouquinho da programação do local. Oi, amigo, daqui a pouquinho. Vai ser na Rua Major Carlos Del Prete, 651, centro de São Caetano do Sul, tá? A gente tem as inscrições exclusivamente pelo nosso site, www.empreendedoresdomundo3D. Lá você vai encontrar a agenda 3D, é 10º evento presencial. É gratuito, gente, aproveite porque vai ter um monte de sorteio. Então só vindo, participando, mostrando um pouquinho o trabalho de vocês, né? Aí vocês também vão concorrer. Então, das 9 às 10 horas, eu vou estar mostrando os empreendedores, as mesas lá, todo mundo. Aí depois, das 10 às 10h30, a gente vai ter do inferno ao céu, PETG na impressão 3D, com o meu esposo, com o Davi. A gente vai estar levando um CPU, né, um computador lá, todo feito de 3D. Vamos estar levando também a armação de óculos, toda feita de 3D, né. E aí vamos estar falando do PETG também, então aproveite. Das 10 às 10h40, não, das 10h40 às 11h10, vai ser engenharia no ar. Vai ser com o Guri falando construção de drones para impressão 3D, né? Com os makers. Então, um Guri muito especial, o Georgian, que vai estar aparecendo pela primeira vez. Ele veio no nosso nono evento presencial, falou um pouquinho do trabalho dele lá, quando eu, né, pedi para as pessoas se apresentarem, a gente dar um microfone, mas a gurizada não gosta de ficar sem microfone.
mas foi muito legal, tá? Das 11h20 às 11h50 a gente vai ter vendas inteligentes em feiras. Foi um assunto assim, a guria foi também no nosso novo evento presencial, falou lá, o pessoal ficou bem interessado e eu chamei ela para palestrar, tá? A Nina Felicitar. Então vai ser bem legal, porque ela falou que faz algumas feiras e são estratégicas durante o ano. E todo mundo quer, né? Vender, né, gente? Aqui a gente fala sobre empreendedorismo 3D, o objetivo maior é ter renda, né? E aí a gente depois vai ter lá da meio-dia e meia, Conex Evolua. Vai ser rapidinho, porque muita gente vai pro futuro, né? Pra Expo Print, né? E aí eu quero também que todo mundo participe. Das 10h40 a 1h30 vai ser a parte da rodada de negócios, onde as pessoas podem falar lá o que elas fazem, o que elas estão oferecendo para a comunidade, né? Isso é muito importante, fomenta o mercado, né? Inclusive a gente vai ter o guri lá dos droids e também dos robôs, né? Da robótica com a gente. Eu tô muito feliz. Foi um guri que esteve comigo numa grande feira, né? Foi me prestigiar, eu criei as trilhas, eu criei o workshop. E eu coloquei ele dentro, e agora ele tá vindo no meu evento, então pra mim é muita felicidade. Das 11h40 às 2h30 vai ter os sorteios, né? Então a gurizada vai ter que aguardar, porque tem os sorteios, é muito legal. Oi! Vamos falar sobre a agenda 3D da semana, os posts? Eu fiz um post sobre o futuro da arquitetura. Eu tenho feito bastante, né? Pra quem não sabe, eu sou designer 3D e tenho a parte de decoração, eu tenho uma loja. E aí eu gosto de falar sobre design, eu acho que é importante para a comunidade se atentar, né? E aí eu falava sobre a engenharia aplicada à construção. Então, assim, mostrava blocos sendo construído com 30 minutos ali na impressora, né? E aí eu falava dessa parte da redução, né? Menos consumo, menos ar-condicionado, né? Eles eram blocos vazados, para quem viu, né? O pessoal não conhece a parte de decoração, é cabogó, né? E aí eu adoro falar sobre isso. Conforto térmico inteligente também, porque tem fluxo de ar constante. Então, uma arquitetura mais sustentável e mais funcional, né? Aí a gente estava falando de estruturas inspiradas com a tecnologia 3D. Então, isso já é novidade, já existe, tá? Na decoração. E agora, com a impressão 3D, a gente também é precursor em estar divulgando para todo mundo na agenda 3D. Então, quem é da comunidade, né, tem esse diferencial. Aí eu falava arquitetura bioclimática, design paramétrico, impressão 3D aplicada à construção, sim, não. Então eu falava assim, você ainda acha que a impressão 3D é só peça pequena ou o jogo mudou? Eu jogo isso aí, muita gente, tá, vem e comenta. A gente tá tendo posts aí, eu vi, né, 100 mil visualizações em nossos posts. Eu só tenho a agradecer. Tem gente que não tem noção, né, fala assim, nossa, poxa, não é a minha realidade, mas quanta gente está buscando inovação. Os empreendedores são fontes de informação para todo mundo, então a gente tem que mostrar. E aí, né, falava da nossa comunidade, mais de 130 lives, mais de 10 eventos, mais de 20 workshops. E aí chamava todo mundo para se cadastrar no nosso diretório. Então, se você ainda não se cadastrou, www.empreendedores-do-mundo3d.com.br. Aí o segundo post da semana eu falava, você não tá vendo uma cadeira, você tá vendo o futuro da impressão 3D. Era um móvel, tá? Pra quem não sabe, a gente tem um workshop de móveis, né? Design 3D. E assim, era um móvel todo feito de 3D. A gente vê sempre o mesmo design. E esse design, ele era muito interessante, porque ele não tinha suporte. Tem pessoas que não se atentam a isso, mas ele não tinha. A impressão contínua terminou sem suporte. E aí eu colocava lá, o que você está vendo não é apenas um design, é engenharia aplicada ao comportamento do material, né? Essa estrutura é baseada numa geometria dinâmica, né? E aí eu falava lá o termo, transforma completamente o conceito mobiliário. E aí falava da flexibilidade controlada, do conforto programado, do design paramétrico funcional. Tem gente que não se liga porque tem coisas que não são funcionais. Essa era funcional, porque eu já utilizei a cadeira dessa, é uma delícia. E aí eu falava assim, construído camada por camada para manufatura aditiva. Então não é só estética, é performance, é experiência. E é único, tá? Eu não tinha visto ainda, então eu gosto também de mostrar isso. Antes todo mundo falava assim, me colocavam nos grupos. Compartilha aí! Aí agora, em vez de ficar compartilhando, eu compartilho e faço um post e mostro pra vocês as tendências que eu vejo, eu absorvo, né? Ou às vezes as pessoas me mandam. Hoje, agora à tarde, mandaram dentro da comunidade, eu amei. Falei, guri, faça e me marca, por favor.
Então, assim, o mercado está mudando. E quem entende isso, vende mais produtos. Ou seja, você começa a vender inovação, tecnologia, valor agregado. Mas também, todo mundo gosta, né? Assim, essa parte de ter um design bonito, uma apresentação bonita, é um diferencial, né? E aí falava também para se cadastrar no diretório. Aí o terceiro post da semana já era mais, né? Falava sobre saúde. Falava sobre, isso não é ficção, é pulmões sendo impressos em 3D. Sim, vi isso, vivi para ver isso, né? O futuro da medicina chegou. E semana passada eu também falei de medicina. Então hoje eu vou passar um pouquinho, assim, mas é mais ou menos, eles estavam desenvolvendo tecido pulmonar, né? E aí células vivas, materiais biocompatíveis também, com utilização do material de manufatura aditiva. Então tem material certo para fazer isso, ambiente controlado, né? São testados, transplantados e testados, né? Então, assim, é muito importante. E é importante porque ajuda a salvar vidas, evita filas. Ou seja, eu posso construir dentro da minha casa e ser transplantado. Esse é o futuro, é o que todo mundo quer, né? Isso tudo camada por camada. Então, eu falava assim, mercado não é mais decoração, prototipagem. É biotecnologia, manufatura aditiva. Tem que chamar a atenção da comunidade, né? Tem que chamar a gurizada para comprar máquinas diferentes ou mesmo fazer cursos diferentes e trazer tudo isso pra gente, né? É importante. Então eu falava lá, no quarto post, amigo, daqui a pouquinho eu chamo. Quarto post, agenda 3D. Isso não é uma obra comum, isso é tecnologia da construção civil. E aí mostrava também essa manufatura, essa larga escala. A construção, ela deixa de ser uma execução manual para ser programada digitalmente, né? Sendo de FDM, porém em grande escala, né? Eu gosto de falar. E aí eu falava essa deposição camada por camada, um sistema modular com guindaste, tá? A gente utilizar também essa parte paramétrica, funcional, complexa. Oi! Vamos falar aqui um pouquinho da agenda. E aí falava assim, esse resultado, que é o quê? Material com uma precisão, de formas repetidas, né? E com excelência e redução. Porque assim, o que acontece muitas vezes? A gente falar de mão de obra humana, quando a pessoa faz o trabalho repetidamente, muitas vezes pode acontecer um erro humano. Já não acontece isso quando a gente utiliza máquinas. Então é importante a gente falar. E aí eu falava desse material que era utilizado uma mistura com cal, né? E aí falava de todo o diferencial técnico. Então, para quem não viu esse post, gente, bem legal. Foi o post maior aí da semana. Foi um dos últimos. E eu falava desse posicionamento, desse estudo dos materiais, que é importante. Chamava mais uma vez para se cadastrar. Então, assim, eu mostrei umas 5 páginas, né? Se for ver de leitura. Mas vale muito a pena. Cada vez mais eu quero ser fonte de informação para todas as comunidades, assim, principalmente para a nossa, mas com a parte técnica. A gente vai começar a adentrar cada vez mais, não só nos workshops, quanto nas lives, quanto no conteúdo, tá? E aí eu fiz um post muito especial, foi o último da semana, que foi o post do nosso 19º parceiro, tá? Foi muito legal, porque a gente já tem na comunidade, que é um app, né, de custos, e aí o segundo que tá entrando agora. Então, 19º parceiro, né, muito importante pra gente, porque ele vai estar entrando aonde? Agora no 10º evento presencial, tá? Então, muito legal, a gente falou do kit vitalício de 3 meses, que vai ser sorteado lá no evento sábado, e falando que tava dando aí pra comunidade 25% de desconto. Então, a Cal 3D, muito obrigado por tudo que está fornecendo aí para a comunidade. Sejam bem-vindos. Falei bastante com eles, né? Então, vou falar um pouquinho. As lives desse mês, gente. Essa é a última live do mês, tá? A gente teve uma live aí importante no comecinho do mês, de Action Figure. Então, para quem não viu, entra aí no YouTube ou entra aí no Instagram. Tá tudo salvo. Então, foi da impressora para estante. Bem legal. A gente teve a segunda live do mês, que foi filamentos técnicos. A gente falou de asa, de PC, de nylon, de carbon. Então, se você gostaria de utilizar materiais novos, a gente falou bastante, gente. Falei o que eu já usei, ele falou o que ele usou, o que a indústria pede. Porque é um guri que é da parte da indústria. Utilização real, eu e ele, né? Semana passada, uma live maravilhosa, foi tudo de bom. A agenda teve que ser numa live e a live foi numa segunda. Pois bem, baixei aqui no Instagram, ficou salvo, mas não aparece pra ninguém, só pra gente. Não sei que bug que aconteceu, talvez pode ter sido a minha internet,
que saiu e entrou em outra, e assim, infelizmente até tentei salvar, não consegui. Foi uma live importantíssima, a gente falando de empreendedora multitarefa, com duas gurias lindas, pedi mil desculpas, mas acontece, né? Acontece e muito. Hoje vou falar muito com dois guris, Segatella e Will, que estão aí esperando. Deixa eu falar a revolução das impressoras rápidas. Vale a pena trocar máquina antiga por máquina nova? Então, quero agradecer, porque são dois guris que estão substituindo outros dois guris que não puderam participar, mas que sempre estão com a gente, né? O Segatella já fez live, o Will vai ser a primeira vez. E assim, gente, quero dizer que eu estou preparada para enfrentar todos os desafios com vocês, e vocês estão aí preparados? Parceiros oficiais, vou falar quem, né, entrou em contato com a gente para esse 10º evento. Eu quero agradecer demais todos os 19, mas assim, Trias de 3D tá chegando, filamentos, mandaram aí 6 rolos de filamento, tá? Também CAD Resinas, quero agradecer demais, também estão mandando resina. Quero agradecer Quantum 3D, que ia mandar resina, mas agora ficou que vai entregar a resina, a gente vai sortear. Quero agradecer também. 3D Prime, quero agradecer demais também, gurizada. A 3D Lab também, que a gente vai estar amanhã com eles lá, né, na Expo Print também. Vou estar pegando filamento para sorteio, né. A Cal 3D, quero agradecer pelo sorteio também. Tavares 3D Print, vou ter sorteio de 5 e-books lá para quem tiver, e também vai ter sorteio no Diretório 3D de PETG, um rolo de PETG. Quem mais? Falaram que vão mandar material, mas ainda não tem essa confirmação, tá? Falaram que vão mandar, é a 3DX Filamentos. A Curto Circuito, que falou que ia mandar, mas ainda não tive a confirmação, né? Que geralmente manda o código de rastreio. E também a 3D Brothers, então tô aguardando, são parceiros que falaram, ó, elas vão participar. Mas ainda, né, tomara que chegue, que eu fale aqui pra vocês tudo isso. Cus 3D também falou que ia participar, mas ainda não entrou em contato. Então, a gente tá fazendo várias reuniões, tá com a comunidade. Eu só quero que todo mundo participe cada vez mais, não é isso? Vamos lá, os workshops, gente, tá tudo no site. Tem 20 workshops. Tá pra entrar mais workshop que é esse do Droid. E aí, acho que é isso. Então, se você gostaria de participar dos nossos eventos, o 10º vai ser agora sábado, tá? Dia 28/3. O 11º vai ser dia 30/5. O 12º, dia 25/7. O 13º, dia 26/9. E o 14º, dia 28/11. Ou seja, a gente vai terminar o ano com 14 eventos presenciais. Gente, cupons tem que entrar na comunidade, entra pelo site, nas comunidades. Lá eu consigo dar cupom. É muita gente, é muita coisa, eu não consigo. Então, se você quer entrar de cabeça, corpo e alma, procura a gente. Entra no nosso site www.empreendedoresdomundo3d.com.br. Ufa, a agenda 3D terminou. É muita coisa. Vamos lá, vamos chamar meus guris. Se não, daqui a pouco, pelo amor de Deus. Você já participou de live aqui comigo. Vou mostrar pra vocês, olha lá, o meu cantinho especial. Cada vez melhor aqui eu tô fazendo, gente. Tô deixando bem legal aqui o nosso location. Oi, amigo! E Olha lá, aí? tô de óculos, look diferente. O que aconteceu? Não, tem que mudar, você. Às vezes ficava aqui, eu tentava ler, eu não conseguia, eu ficava assim, o pessoal falava, nossa, eu tô parecendo uma velhinha. Falei, não, vamos mostrar que a pessoa também envelhece, não tem jeito, tem que usar óculos, né? Entendi. Amigo, se apresenta, vou chamar o Will. Tá bom. Bom, eu sou Osvaldo. Eu tenho a minha empresa que é a SegaFlix. Trabalhamos aqui com mais os personalizados no dia a dia. Então, estou fazendo algumas coisinhas. Estou buscando aí já oficializar para o CNPJ. Vamos ver se vai para frente aí. Aê! Juliana vai dar uma ajuda para oficializar isso e mirarmos no caminho certo aí. Aí sim, você. Opa, ó, Legal. Will, mandei pra você também aí nas suas mensagens, guri. Tá super aprovado pra entrar. Olha aí. Você tá sempre com a gente, é um guri que faz desde peças funcionais,
utilizando a parte de automação também. Tá com um projeto maravilhoso com o Tavares 3D Print, né? Vamos dar uns spoilers? O que você... Nós vamos fazer o Terminator, tamanho real. Não, eu tô muito ansiosa, porque a gente, desde quando eles falaram que eles iam iniciar o projeto, já falaram com a gente também falou, né? A gente não guarda, né? Quando é coisa boa, a gente compartilha, né? Tavares tá E aí, isso aí. não, isso é show de bola. Eu acho que cada projeto, ainda mais quando você nunca viu na comunidade alguém que fez, isso é legal. Isso fomenta, porque você inspira as outras pessoas, né? Will, qualquer coisa você não tá vendo. Gente, se você estiver na comunidade, chama o Will. Sai e entra de novo, guri, porque eu já entrei aqui 2 vezes, você está super aprovado. Ele tentou fazer uma live com o Dani e não deu certo. Ele é um guri de bem longe já. Nossa. Mas hoje eu vi, ó, vou acenar pra você, guri. Ele me acenou, ele entrou aqui. Será que ele tá tendo algum probleminha? Vamos tocar a live? E aí você fala, viu, Will? Ele falou que estava na faculdade, que ele ia não conseguir fazer. Vamos lá. Quero me apresentar, gente. Eu sou a doutora Ana Helena Malvez Rampazzo, tem Instagram, tá? Tem o Instagram das 2 comunidades, Empreendedores do Mundo 3D e Empreendedoras 3D Power Woman. Quero dizer que chegamos a mais de 2.000 seguidores. Muito orgulho. Olha lá, ver solicitação. Guri! E aí, tá vendo agora? Tá super aceitado aqui, ao vivo. Ver. Instagram dá dessas vezes comigo, viu? E é normal. Estamos aqui. No Instagram é mais rápido do que na web, viu? Então, aceitei entrar ao vivo. Já convidei aqui. Ó, você saiu, Will, mas você tá convidado. Sai e entra e chama a gente, tá bom? Não tem problema. É assim mesmo, é ao vivo, as pessoas super entendem. Agora ver. Aê, não acredito! Aê, guri! Finalmente! Tá vendo que você ia conseguir? Ó, tô igual você. Trampo pra fazer isso pegar. É isso, Will. Falei, guri. Não pode desistir. Porque quando eu fiz a primeira live, tá? Com a dona Daia, isso eu falei com ela essa semana. Tá? Se você quiser abaixar um pouco o volume, é bom, viu? Que não dá interferência. Tá ok. Mas eu não te explico. Já vou ensinando. E aí a Daia e eu, a gente pastou, gente. Eu lembro até hoje, foi num sábado a live. Sábado à tarde. E aí as duas, né, tremendo, né? E com um parceiro nosso oficial, até transmitindo a live e tal. E aí foi aquele nervosismo e depois a gente foi conseguindo, se soltando um pouco mais, é normal, né? A minha voz tá bacana, tá boa? Tá ótima. Tá ótima. Então, ó, pra quem não sabe, o Will, o pessoal da Tríade, né, tá sempre lá no grupo, né, guri? Fala aí, se apresenta. Prazer, galera. Eu sou o Will Stark, o mestre da impressão 3D. Vim agora aqui participar com esta linda moça para fazer essa live. Ô, amigo, obrigado. Muito feliz. Queria que você fosse mais perto para estar com a gente sempre. Quem sabe futuramente no decorrer do ano eu consiga aparecer por aí. Eu vou falar com as mineirinhas para trazer você, cara. Porque eu falei com elas essa semana, eu falei, gurias, vamos agitar aí os parceiros de vocês, né, nos eventos, porque é importante. Vocês testam o material. Esse semestre também eu voltei para a faculdade e ficou um pouquinho mais curto o tempo, mas a gente vai dar um jeito. Mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Você com a Tríade, o Segatele com o Tavares 3D Print, assim vai, né? Cada vez mais empreendedores com os parceiros, isso é importante mostrar. Tem que te ajudar, né? Isso aí. Gente, hoje vai ser uma live especial, a gente vai falar sobre a revolução das impressoras rápidas. Os dois, né? Eu também tenho impressora rápida, então a gente gosta de falar. Vale a pena trocar a máquina antiga? Já falar o que cada um viu aqui, o que cada um já testou. Vamos para a primeira? As impressoras 3D de alta velocidade realmente entregam produtividade maior na prática ou ainda existe muito marketing por trás? Pode falar até dessas que estão sendo lançadas agora.
Tá? Fala de tudo aí. Olha, depende muito do que a pessoa vai fazer com a impressora. Tem certos produtos que a gente consegue aproveitar bastante a alta velocidade dessas agulhas aqui. Mas tem outros produtos que nem adianta ir rápido, só faz atrapalhar no desenvolvimento da peça. De verdade. Então, creio que dependendo realmente do teu nicho, não vai valer a pena tu simplesmente trocar assim de máquina. Você pode ter um ganho por conta do tamanho, aí, e claro, mais rápido é muito melhor. Mas em vez de trocar, eu acho mais interessante agregar mais uma. Eu falo porque eu tenho pelo menos 3 impressoras. Essa rápida e mais 2 que são mais lentas. A Ender de guerra, a Enderzinha de guerra, e mais uma CR200B, o nome dessa. Não sei se você já ouviu falar dela. Já ouvi. Pois é. Olha só a comparação. Elas duas, no cantinho dela, equivalem, assim, ao mesmo tempo, fazem o que essa aqui faz sozinha. Sim. De produção. Aí, ou seja, eu não acho interessante eu só trocar elas por uma nova. Elas, do jeito que tinha que estar lá, no Devagar e Sempre, tem produtos que ficam até mais bonitos, na minha opinião, nelas do que nessa daqui. Sim. Mais lento. Eu também noto isso. A gente tem que falar. Velocidade não é sinônimo de qualidade. Agora, sim, às vezes precisa ser mais lento, né? Principalmente quando a gente vai falar de peças delicadas, né, gente? A gente tem que falar isso porque tem gente que faz, né, em massa, mas faz peças delicadas. Então, enche a mesa de várias peças. Então, a gente precisa... com muitas peças pequenas, também, mesmo que faça em massa, tem que ser bem devagarzinho, até o bico mais fino, para dar mais certo. Porque eu já tentei nessa daqui, já tentei fazer uma produção grande uma vez, não deu certo. É uma coisa específica dessa impressora, que ela já vi que tem muito problema do pessoal reclamando com a primeira camada, nivelamento, mas para produção em massa, ela é perfeita. Muito boa. Show, adorei, Will. E você, Cê? Complementando o que o Will falou aí. Não está aparecendo para mim aqui, ou é normal, é as primeiras coisas? Às vezes acontece. Espera aí, vamos tirar a prova. Às vezes a gente só... tá os 3. Eu tô vendo os 3. Depende, às vezes acontece. Uma pessoa não vê a outra. Mas você escuta, Will? Tá escutando? Então tá bom. Manda bala, Cê. Complementando o que o Will falou aí, tem um ponto de comparação do que você vai fazer para você saber se a produtividade ser uma máquina mais rápida ou não vale a pena. Lógico que tem que fazer o que o Will falou, agregar uma mais rápida e uma mais lenta. Se você for comparar uma peça estrutural, mecânica, seja uma peça de ângulos retos, se você fazer as duas, comparando com nas máquinas diferentes, na mesma peça, lógico que uma vai ser muito mais rápida e vai compensar. Mas se você tiver a sua lentinha que faça lá as suas pecinhas específicas, o único problema das veias é que não nivela automático, fazer na mão. É que tem que ser roots. Eu falo, a gente tem que ter uma mini oficina, né? Também, às vezes, parar as máquinas para dar aquele trato, né, preventivo, falando. Uma modificadazinha, que foi o que eu fiz com as minhas. Então, eu tava falando com o Jimmy hoje, né, sobre as novas, tal, que ele já foi na Expo Print hoje, eu já quis trocar figurinha, que eu vou amanhã, né? E aí eu falei, Di, e aí, essas rápidas, tal, você testou? Ele falou assim, o problema é o usuário. A gente sabe disso. A gente sabe que o problema é o usuário. Mas também, todo mundo, às vezes, gosta de ver a opinião dos amigos para ver se tá dando certo. E principalmente, quando a gente fala de máquinas novas, isso eu falo, porque hoje eu filmei lá a P1S, eu gosto de falar, tá? Eu filmei, porque quando a gente pensa, nossa, vai começar agora uma coisa mais profissional. A gente sempre pensa numa impressora assim. Pelo menos a galera 3D toda vai pensar de A1 para mais. Eu já vi que quem tem A1, eu já vi muita reclamação de A1, pelo incrível que pareça. Eu tinha muito interesse em comprar uma. Mas quando dá um problema... Sim, a gente tem que falar. É um problema difícil de resolver. Era para ser simples, que é só trocar uma pecinha. Mas em uns e outros casos, pessoalmente também, da pessoa não conseguir nem desentupir o bico. Literalmente. Aí, só tem gente também que dá uma atualizada e depois perde a configuração. Tem um pouquinho mais de trabalho. A gente tem tudo isso na comunidade, mas o que eu queria falar é o seguinte. As impressoras novas que estão vindo, muita gente está investindo, mas a gente não sabe como vai ser também a manutenção dessas impressoras.
Então, será que as peças vão ser tão caras quanto as impressoras? Será que vai valer a pena, né? Então, é isso que a gente também, né? Lógico, tirando impostos, tirando um monte de coisa que a gente tem que falar, né? Que lá fora é um valor, aqui é outro valor. Então, isso tudo a gente também está aqui hoje para falar, né? É importante pontuar, porque são dúvidas que o próprio distribuidor das impressoras também tem, gente. A gente tem que falar. Então, muita gente vai testar e aí a gente vai dar o feedback aqui. Olha, demorou 1 ano para mim dar problema numa impressora dessa. E eu utilizo sempre. Olha, não, essa impressora vale a pena, porque o tempo de produção, juntando né, a gente não tem a perda aí, né, a purga, não tem tanta perda e tudo mais. E ela, quando dá o probleminha, é uma coisa leve. Porque assim, tudo que é lançado, a gente já fica com o pé atrás em 3D. Todo mundo é assim. Até que tipo, a Raikombo, quando chegou também. Eu pensei, será que eu compro, será que eu não compro? Aí veio até a Cobra V2. Aí eu fiquei assim também. Eu assisti um monte de vídeo comparando, porque às vezes eu penso, poderia ser interessante para mim, não é nem pela velocidade, sim uma colorida. Mas eu fiquei olhando assim, eu acho que eu vou esperar maturar mais esse para poder se eu trago para cá. Não, eu incentivo todo mundo a comprar, mas gente que já tem impressora, entendeu? Por exemplo, Segatele tem impressora, então eu vou falar, você quer pegar uma para testar? Vale a pena, sabe? Vou tentar também ajudar o que eu posso na negociação, né, Cê? E aí a gente tem que fazer isso. Porque eu sou a favor das pessoas testarem e falarem para outra. Agora, eu não sou a favor de um monte de gente comprar a mesma. E aí, depois que não dá problema, todo mundo fica desesperado, que nem já aconteceu na comunidade, né? Então, hoje é isso. Essa aqui foi uma das coisas muito também... desculpe te interromper, mas enfim... Não, aqui, pode falar, Will. A Karl Marx foi uma também que já vi muita reclamação dela. Até então eu usava ela de boa, aí eu fui ver onde é que era essa reclamação. A reclamação era muito sobre a primeira camada. De resto, uns fantasminhas que dava e tudo mais. Aí uns ajustes finos, realmente, que incomoda porque ela já não vem tipo uma A1, que já é só... Porém, a K1 a gente reclama até do barulho, né? Ela parece que ela vai voar. Então eu tenho a K1, então eu posso falar. Mas assim, a gente tem que pensar nisso, gente. É um conjunto, não é uma coisa só. Tá? Então é um conjunto de argumentos aí. E a gente tem que cobrar do pessoal dos distribuidores também e perguntar para eles, e aí, vocês venderam? E aí, posso conversar com quem vocês venderam pra gente trocar uma ideia? Entendeu? É importante, não é? Feedback mesmo. Ou testar lá também. Testar, eu gosto de testar. Hoje eu não pude ligar nenhuma, mas amanhã eu quero ligar. O Dani que me aguenta amanhã. O Daniel não está na live hoje, mas amanhã ele me aguenta. Ele, Rogério, Sérgio, a galera da 3D Lab. E João para a segunda, ó. Para quem empreende no 3D, em que momento faz sentido eu trocar uma máquina antiga por uma mais rápida? A gente acabou falando, né? Eu acho que também tem que ter a procura, né? A pessoa está tendo uma demanda boa, ou está com dinheiro sobrando, que é talvez até só para testar mesmo, vê que está suprindo, está tendo uma necessidade realmente de aumentar a produção, pode adicionar mais uma. Eu mesmo adicionei, na verdade, uma mais lenta. Eu agreguei uma mais lenta em vez de comprar uma nova mais rápida. Legal. Porque a longo prazo, deixa ela tranquilo, ela no devagar e sempre, eu sei que vai dar certo. Tranquilo. Essa aqui também, ela só que tem o mesmo produto, que as três tem que imprimir lento para poder fazer. E de que adianta eu gastar mais 5 mil reais numa impressora grande e rápida, se eu vou ter que usar na velocidade baixa? Aí não faz sentido. Olha lá. Você achou o que você precisa. Você só investiu no que você precisa e não além, né? Você sabe que eu fiquei relutante para comprar multifilamento. No final, eu acabei ganhando. Porque eu não utilizava muito multifilamento nas minhas peças. Decoração, eu fazia multipartes. Então, vai da necessidade, né? Eu sinceramente, estou achando muito mais prático o multiparte. O multicolorido ainda não quis meter a cara ainda, que eu já vi umas pecinhas multicoloridas. Tem aquele detalhe, tipo assim, não fica tão bacana. Tem a parte do olho. Eu vou ser sincera, eu gosto de fazer separado. Pra ficar a parte dos olhos. Uma qualidade muito, vai demorar demais. Aí, no meu ver, não compensa, aí já não compensa ter que ter tanta demora. Fora a pulga. O C é a prova viva, ele tem uma mousse colorida e ele faz pintura, ele dá acabamento, né, C? Fala aí. Não vale a pena você pegar uma multifilamento hoje para fazer um bonequinho. Eu fiz 1 ou 2.
No Vale a máximo. pena encher a mesa. O resto ou é pintura ou você faz em multipartes. Mas a Sim. vantagem do multicor é assim, Uhum. você ter 4 rolos, você pode Uhum. colocar os 4 da mesma cor, quando acabar o Sim. rolo, ele puxa o outro. Então, Sim. você pode fazer Esse uma é um peça ponto que eu acho pronta interessante e também. acabando, você reaproveita ali. Essa é a Ah. vantagem. De A colocar vantagem ele... também é a gente sair de casa e estar no celular e mandar imprimir, né? E utiliza vários deles também. Aí quando você vai viajar, você consegue, né? Continuar trabalhando. Então, assim, eu só preciso de alguém que tira a peça, né? Então, Então, peça pequena, dá até para você colocar várias peças coloridas que dê espaço, sim, também, fora também. vai imprimir de uma cor, né? Também, eu vejo isso, assim, tudo, se você tem vontade, muita gente virou pra mim e falou, ai, Ana, mas a minha é tão boa. Gente, eu adoro a minha. Eu adoro a minha. Então eu não posso falar, tem muita gente que reclama, mas você tem que ver para quem você quer. Se você for fazer luminárias, realmente, eu joias, decorações pequenas, para quem que você investe numa maior? Entendeu? Então, assim, vale a pena, então. Ou mesmo a Rai, né? Que você fala um pouquinho da Rai. Da e, ela é fantástica, muito mais veloz do que eu tinha. Tinha uma Ender. Nossa, minha Ender era lentaça para começar a esquentar. Ela demorava quase 2 minutos para esquentar para começar a fazer. Eu levava 10 minutos para começar a fazer uma impressão com a Ender. Com essa daqui, ainda tem os percalços dela, que é Creality, né? Mas leva aí uns 2 minutinhos. Ele é bem mais rápido. A bambus hoje deve ser muito mais rápido para começar a fazer. Eu falei já em umas 3 lives, viu, Will? Eu tinha uma mandala que eu pagava até, né, para poder fazer. Essa mandala foi uma das coisas que eu mais vendi. E eu demorava 36 horas nas Enders. Eu tenho 4 Enders. E aí, quando eu mudei para K1, eu passei a fazer em 12. Então, assim, aí dependendo se era com preenchimento, dava para fazer até 8. Então, poxa, olha o tempo que eu levava para fazer uma, eu já conseguia fazer muito mais. Entendeu? O engraçado é que com a minha Ender, até a minha série, até essa daqui também, eu troquei o sistema delas tudinho. Eu troquei tudo. Eu consegui chegar num ponto em que você já sabe como essa impressora é rápida, né? Aí vocês imaginam, as duas juntas, eu digo que equivale a essa aqui sozinha. Tá. Entendeu? Aí meio que compensa. Eu consegui deixar a Ender um pouquinho mais rápida. Então eu acredito que ela, eu acho que a original realmente, ela original é para quem tá começando mesmo. Porque depois que a gente mudar uma modificada, aí já começa a compensar mais, entendeu? Aumentando a produção. Gente, a gente tem que pensar tudo isso. Quando vai investir, e principalmente quando vai investir no combo, né? Tem gente que não sabe, mas dependendo de qual é o seu MS, o CFS, você consegue usar em outra impressora também, tá? Isso tudo a gente tem que falar aqui hoje. A da Raicombo, acho que, se eu não me engano, tem um projeto original da própria Creality de pegar o da Raicombo e colocar na K1 Max. Sim. Ele é melhor, e pro meu caso é muito mais interessante do que eu comprar a impressora nova todinha. Sim, você consegue só comprar isso. Show, adorei. Gente, vamos para a terceira, a live tá demais. Velocidade significa necessariamente lucro ou existem fatores importantes no resultado final do negócio? A gente já acabou falando um pouco hoje, né? O que vocês podem dizer aí para ter um negócio? Depende muito do nicho, né, que você for vender para você ganhar na velocidade. Depende muito do nicho. Se você estiver fazendo peças estruturais, você ganha. Mas se for fazer detalhezinhos, você vai ter que voltar a fazer devagarzinho. Não vai ganhar, porque pode ser a Ender lá, que ela vai atender do mesmo jeito. É isso aí. Isso mesmo. E você, Will? Quando eu consegui comprar essa daqui, né? Eu queria fazer tudo rápido, tudo rápido. Aí eu via a peça fazendo rápido, e começava a dar problema, e dava erro. Aí a gente quer aquele choque de realidade, né? A gente quer fazer tudo rápido. Eu vi um rapaz também que tinha uma dessa, que ele só fazia, ele usava só 60 milímetros por segundo para fazer as máscaras dele. Eu falava, pô, cara, a máquina é tão rápida, isso é um desperdício, não é possível. Aí eu fui lá experimentar mesmo, quebrei a cara. Eu tentei, falei, não tem o que fazer, realmente tem que ir devagar. Sim. Aí, o nicho dele realmente fazer devagar. Agora o meu é umas peças mais
Tem essas aqui, que eu fiz uma parceria com uma loja aqui no centro, que eu vendo esses bonequinhos na loja. Mas eu faço muitos produtos que eu entrego lá para São Paulo, Rio de Janeiro. E é longe daqui, mas enfim. Aí mas é um produto personalizado que eu mesmo modelei e forneço. Aí esse dá para fazer um pouquinho mais rápido. Só que eu já experimentei, fazer muito rápido, ele começa a ter uma parte que não dá certo. É um objeto simples, é tipo meio cilindro. É um meio cilindro. Tá. Uhum. Aí, por exemplo, não combina. Mas... Show. Eu falo que também é aquela coisa da precificação. Quando a gente pega e investe numa impressora mais cara, a gente também quer valorizar um pouquinho o nosso trabalho. Mas também não pode exagerar, gente. Então, assim, hoje você tem que pensar, eu vou investir nessa máquina, em quanto tempo, com a produção que eu tenho hoje, eu consigo o quê? Ter de volta o que eu investi. É mais ou menos o cálculo que a gente vai acabar falando aqui hoje, porque tem muita gente que quer investir numa máquina muito mais, você precisa de uma produção de 2 anos para poder comprar aquela máquina. Será que vale a pena? Então, eu falo assim, hoje que você gastar, investir em uma produção de uns 6 meses, se for por um trabalho que você já tenha, de olho fechado você pode investir. Passou disso, já tem que tomar um certo cuidado. Tá? Tem muita gente que se enforca aí na impressão 3D. Então, a gente vai selecionar clientes com qualidade, melhorando a qualidade, mas também não ultrapassando muito, tá? Vamos para a quarta, gente. Quais são os principais ganhos reais das impressoras rápidas em comparação com modelos mais antigos? A gente acabou falando, mas repete aí. Tá. A produtividade aumenta. Para produtos mais simples, diga assim, objetos funcionais, vamos chamar funcionais, ou coisas funcionais, tem um ganho absurdo. Isso é incontestável. E para o pessoal que não sabe o que seria um objeto funcional, por exemplo, um suporte para qualquer coisa, controle, talvez não tão detalhado, um suporte mais simples, tem um ganho muito grande, não tem nem comparação. Aí tem aquele detalhe, se quiser ele brilhoso, aí faz devagar, por conta do material. Mas a peça em si, ganho alto. É isso aí. E você? Eu acho que o principal ganho dessas máquinas é mais a tecnologia delas, não é nem velocidade. Se você for comparar as máquinas novas, que já são mais velozes, você tem o Wi-Fi direto aqui para lá, ela conecta, né? Você tem as calibragens automáticas, diferentes das renders antigas, que era tudo manual. Tem sensores hoje que identifica se começou a fazer espaguete lá, ela já para, já avisa, errou lá, né? Isso é ótimo, né, gente? A gente conseguir ver, né? E pausar aí, né? É a câmera, né? Verdade, tem a câmera. Eu tô acompanhando a minha aqui, eu também, eu saio de casa, eu acabei colocando na K1 também, né? E nas renders eu também pus outra para poder acompanhar. A gente tem que fazer essas melhorias, né? Como eu tinha esquecido que a K1 não tinha, né? Você tem que comprar por fora, Sim. Mas aqui veio com câmera. E as minhas eu coloquei câmera por fora. Como eu te falei, eu modifiquei tudo ela. Mas você melhorou, né? Eu acho que isso faz parte. A gente também gosta da impressora. Tá satisfeito? Para que a gente vai mudar? A gente investe um pouquinho. Gente, tem uma pergunta para vocês aqui. A Juliana Lara Machado. Existe algum hub que eu possa mandar o projeto com toda a descrição e característica para testar a impressora antes de comprar? Vocês conhecem algum? Eu acho que é bastante a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o projeto. Você pode mandar para qualquer um dos empreendedores, né? Entrou nas comunidades, você fala, olha, eu tenho um projeto assim, quem pode fazer? A gente mesmo pode fazer o projeto para você. A gente cobra, lógico, e aí a gente fala, deu certo ou não deu, né? Porque tem vários modeladores, várias empresas dentro das comunidades. Então, se você quiser entrar lá no site www.3d.com.br, tem todas as nossas mídias e tem as comunidades lá. Eles dois, eu, estamos lá, Empreendedores do 3D. Joga lá, Ju, fala, olha, eu queria ir fazer esse projeto. Você vai ver que vai ter um monte de guri lá, né? Às vezes é só uma ideia, a gente já até ajuda na modelagem, olha, porque querendo ou não, quem já trabalha com isso aqui, já tem uma mentalidade de modelar pensando na hora de imprimir. Sim. Aí já sabe onde é o ponto forte, ponto fraco.
não só, eu quero fazer, digamos assim, um bracinho para segurar o celular de longe, que tenha um suporte, por exemplo, aleatório aqui. Aí já sabe qual tamanho que tem que ser lá para apertar, se o plástico vai aguentar, o formato, o ângulo, tudo. Aí já facilita tudo. Não, é importante. A comunidade faz parte. Eu acabei falando lá da mandala, né? Nessa pergunta eu anotei aqui, ó. Então, de 36 horas, eu consegui reduzir para 8 com a impressora rápida, né? Aí, o que eu vejo, pelo menos que eu anotei? A gente diminui riscos, tá? Na hora da impressão, com a modelagem a impressão mais curta, né? Você aumenta a vida útil das suas máquinas, porque você não faz impressões. A gente sabe que a quantidade de horas de impressão também afeta a qualidade da máquina, tá? Você diminui também mão de obra, porque a gente tem que ficar aí trocando, ficar atento e tal, ficar ali ligada na impressora, então isso também facilita a vida da gente. Diminui energia, a gente tem que falar que isso também é gasto, né? Energia elétrica, né? E também ganha mais e se paga, né? Então, se a gente consegue ganhar mais com a impressão, a gente paga mais rápido o investimento das impressoras, né? Acho que isso é a linha de raciocínio, não é isso, gente? Vamos para a quinta. Ó, a Ju falou show, dá para degustar antes de comprar, risos. É isso mesmo, queria. Todo mundo quer. Aí, me pediram um cortador de biscoito, um modelo, para me fazer, para a pessoa imprimir e ver se ficava bacana. Tá. Ficou bom, e testou. Tá vendo? Olha lá, o Will faz, ó. Ju, procura a gente, tá? Coloca Quinta pergunta, ó. Aí, porque a Ju é o que vai me ajudar a fazer a olha lá. Tá vendo, Ju? Olha lá, guria, adorei ela, muito legal. A indicação aí para qualquer um que quiser começar o PJ. Isso aí, tem que ser, né? A gente tem que fazer tudo certinho, né? E aí depois vai abrindo portas. Também tem que arriscar um pouco, não é? Precisa. Vamos lá. Existe perdas de qualidade ao imprimir em alta velocidade ou isso já foi resolvido com as novas tecnologias? Hoje está muito mais controlado. Assim, a gente já acabou falando aqui essa noite, né? Depende se você vai imprimir, né? Depende. E aí? Tem alguns parâmetros aqui que eles são tem novas agora automático, né? O Shape, o Quick Advance, você consegue configurar para imprimir um pouco mais rápido e não ter problema. Mas depende muito da peça mesmo, não tem como. Sim, gente. E você, Will? Muitas das vezes até a gente fica naquela busca, depois que a gente está um tempo já trabalhando, né, a gente fica em busca do parâmetro perfeito, que infelizmente não existe. Mas a gente consegue uma coisa mais geralzona, que consegue abranger até os tipos de filamento diferentes. Mas querendo ou não, assim, o padrão já é bem rápido, já é muito bacana. Sim, mas, isso aí. É isso aí. A gente tem que falar da qualidade, né, gente? A impressora, quando a gente muda para uma multifilamento, às vezes, dependendo da impressão, demora muito. Cara, você pega a peça, você fala, que perfeição. Não é? Vamos falar. Tem um parceiro meu que ele conseguiu comprar uma 1. Aí eu vi realmente as peças que a gente olha assim, principalmente chaveiro. Chaveiro, ele não tem o trabalho que eu tenho de ficar toda hora trocando de filamento. Ele não tem o trabalho que eu tenho. Aí nesse sentido, também, fica muito, muito bom mesmo. Sim, demora mais. Ó, eu vou mostrar uma peça, não tá combinado, tá? Porque é uma peça que tem um monte de coisa dentro aqui e é do meu escritório. Mas, ó, vamos mostrar. Olha esse brilho. Nossa. Você fez em PET? Ó, não. É PLA. PLA, né? Olha esse brilho. Ó, ficou muito bom. Então, né, vamos mostrar o logo aqui, ó. Ó, olha o brilho. Esse coraçãozinho, para fazer esse olhinho do coração. Embaixo é perfeito, gente. Pena que tá com um monte de coisa, ó. Olha, ó. É perfeição. Então, quando você faz uma peça dessa que você olha, você fala, gente do céu, tá parecendo uma joia. Não tá parecendo uma bolsa. Tá parecendo uma joia isso aqui. Aí você fala, gente, que perfeição. Agora você olha uma peça, ó, feia, hein? Não vão? Olha isso, que horror. A minha aqui, no meu caso, às vezes eu faço rápido. Aí são pessoas diferentes, tá? Compensa no pós-processamento. Então, ó. A gente às vezes consegue, né? Mas a gente tem que falar, às vezes o investimento em impressoras mais caras
também a gente nota isso e a gente fica, uau, né? Então, acontece. Gente, agora sexta. Para quem está começando a investir agora, ainda vale a pena investir em máquinas mais antigas, baratas, ou o mercado já exige tecnologia mais avançada? A gente acabou falando aqui hoje. O Will comprou uma mais antiga porque para ele era o que ele estava precisando, né? Porque às vezes o pessoal pensa, se eu fosse só comprar realmente, já pensou fazer uma farm de K1 Max, toda vez pagar logo mais 5, 7, ou tu comprar usada de até 4, não ia fazer sentido, porque nem sempre a gente vai usar nem a área toda dela, ou nem a velocidade. As peças que eu faço nem sempre precisam ser tão rápidas assim. Sim. O importante mesmo é a consistência. Aí uma devagar, para mim compensa no meu caso. Para mim também. Eu acho principalmente se a pessoa vai aprender. Exatamente. A pessoa está aprendendo a fazer modelagem, está aprendendo... Poxa, é lógico, se você pegar um carro, né, vou falar, dando exemplo de carro, a impressora mais rápida, um carro importado, um carro elétrico, e aí? Você às vezes, dependendo, você perde algumas etapas do processo, que você poderia ter aprendido um pouquinho mais, ter estudado mais, o que faz diferença. Antes de eu vir para 3D, eu trabalhava só com informática, revenda, essas coisas. Aí eu aproveitei o lucro lá, comprei a Ender 3D2, ainda toda padrãozinha no começo, ainda lembro. Usava o Cura. Lento demais, gente. Eu também usei o Cura. Muito lento. E é legal, gente. Quando você vai ensinar a criança a mexer com fatiador, essas coisas, muitas da gente vai pro Cura. Não tem jeito. Tem gente que vai já no fatiador melhor, mas eu acho legal. A gente tem que saber falar um pouquinho também. E você, Cê? Porque do Cura eu fui pro Credit Print. Aí, sim, do Credit Print, eu já não gostava, que tem umas partes que não tinha tradução, não conseguia mudar nem o bico direito. Agora, hoje em dia, acho que já até deve ter, mas eu não vou ter a usar o Credit Print quando eu conheci o Work Slicer. O Orca. A gente também tem da Bambu, né? O Bambu Studio. Então, assim, tem vários, né? É bem legal. É outro mundo, gente. Tipo assim, todos os fatiadores, eles são ótimos porque eles pretendem, mas tem uns que o caminho para chegar naquele objetivo, às vezes, tende a ser mais curto. Sim. Sim. Mas é tão legal a gente já ter testado coisas que eram mais, assim, basiquinhas, e aí depois teve um que a gente consegue pintar ali a peça. E também para tu ter... Às vezes a pessoa chega logo com um novo e pensa que sempre foi aquele jeito. Tem realmente os processos. Se eu não tivesse lidado com o Cura no começo, eu acredito que eu também teria batido muita cabeça e alguns pontos no Work Slicer também. Ou qualquer fatiador. Aí a gente consegue entender o porquê tá dando errado, aquele motivo. Às vezes o automático até chega um pouco a atrapalhar para quem não entende ainda. Isso mesmo, adorei. E você acha que vale a pena investir? Depende do público. Você vê que a maioria das coisas aqui, das perguntas, sempre depende do público, né? E do objetivo. Você vai colocar para uma criança, uma máquina antiga, ela não vai configurar manualmente, ela vai pegar muito. Hoje, se você der uma 1 mini aí pequenininha, que já é automática, ela já vai conseguir, já vai ter ânimo. Eu fez aqui, né? Um bonequinho, um chaveirinho, ou alguma coisinha. Já incentiva ela a fazer. A manutenção é mais fácil, né? Você tem que desmontar tudo. Trocar o bico eu troquei da Bambu. Isso incentiva para quem está começando ali, uma criança. Mas a gente de guerra gosta ali, né? Já é de informática, desmontava notebook e computador. Você pode ir para uma Ender lá de boa. Não tem problema, né? Mas é só para quem gosta mesmo e tem dedicação. Eu acho que uma K1 também, uma K1 Max, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, tudo que é fácil pra gente, é lógico, a gente vai querer passar pro nosso filho. Mas eu, por exemplo, quando eu iniciei nas Enders. Eu lembro a alegria do meu filho quando eu ganhei multifilamento. Ai, mãe! Mas assim, ele aprendeu um pouco na mesa digitalizadora. Eu ensinei algumas coisas para ele colocar ali, né? Para a impressora ler. Não era uma coisa automática no celular. Porque às vezes a criança também tem que saber que aquilo não é padrão para todas as impressoras. Realmente. Parando pra pensar, porque se isso fosse até bacana, eu não tinha melhorado as que já tem, que agora a minha Ender pega Wi-Fi, eu posso enviar daqui de casa, ela ficou lá na loja. Essa aqui eu trouxe por manutenção nela.
Aí daqui eu consigo controlar elas, ver como elas estão, eu instalei o Clipper nelas. Eu literalmente instalei um servidor para controlar elas e fazer uns outros serviços, como botar uns sites, mas enfim. O importante é até, às vezes, a gente ter uma impressora simples, mas a gente pode ter a opção de aprender um pouco e melhorar ela. Claro, para quem gosta. Mas aí de acordo com o nosso amigo, eu também fiquei pensando na possibilidade às vezes a pessoa só quer realmente ganhar o dinheiro, não quer ter aquela experiência de ficar se divertindo ou brincando com a impressora. Aí nesse quesito, realmente é mais interessante pegar uma um pouco mais automática. Às vezes a pessoa não tem esse interesse em aprender mesmo. Não, tem gente que a máquina de café expresso, segundo o Vitor da Creality, o Spartanis, que a gente já fez live, o Guri fez uma impressora inteira, né, mexe com robótica, depende, né, mas assim, não é porque você não faz que outras pessoas também, às vezes, querem aprender. Então a gente tem que ter essas duas opções e mostrar, né, porque aí você acaba criando essas mentes criativas que eu falo. Se você já falar para ele o que é só aquilo, a pessoa só vai enxergar aquilo. Lembra da Farm lá na Artbox buscar minha Rai? Só tinha um lá. Então, o Pegadelo chegou doce outra vida. Conta pro Will, quantas impressoras tinha, Cê? 300 a 1 rodando ao mesmo tempo. Aí, o que ele me explicou? Falou, tô tirando as minhas RAI daqui, tô aprendendo. Tava lá com pouca hora, 15 horas de uso, mas é porque na loja ele não ia para vender, porque era uma farm. Para ele é muito vantajoso ter a 1, porque é mais fácil a manutenção, porque não pode ficar perdendo tempo em parar a produção. É uma atrás da outra. Então é mais rápido a manutenção. É mais automático. Então o foco dele é produção. Até porque se der algum problema, para ajeitar uma 1 é meio chato. Mas eu vou falar para vocês, amanhã eu quero conhecer uns guris que eu vi assistindo no YouTube, né? Stepan, o Jimmy foi hoje lá. Tava perguntando até para ele. Eles estão como distribuidor Bambu Lab. E o pessoal da 3D Lab é distribuidor Reality, né? E assim, eu vou... Porque aconteceu exatamente o que aconteceu com a Artbox. Eles também estão fazendo isso. E eles, em 2 anos, eu vi o vídeo de um influencer que eles deram uma máquina. Eles conseguiram para o marketplace, escalaram e estão com mais de 50 impressoras. Olha aí. E é a da Bambu. Então, assim, a gente tem que também pegar esses exemplos, porque a gente tem exemplos de monte. Tem gurizada que é toda Flash Forge, né? Então, a gente... Opa, a base aqui querendo cair. Tem gurizada que é toda Flash Forge, caindo com as farms Flash Forge. Então, assim, tudo isso a gente serve de exemplo pra gente um dia, uma hora, que quiser fechar com alguém e investir tantos em máquina. Você não pode falar, olha, não, eu não vou para esse caminho. Se você vê que todo mundo está indo nessa crescente e que está virando, quem sabe? Né? Então é isso que eu acho que é interessante. Deixa vamos para a 7ª agora. Falar de cálculo. Como calcular o retorno sobre o investimento na troca de uma impressora antiga para uma de alta performance? O que vocês gostariam de falar aí, que vocês sabem um pouquinho? Isso aí do investimento que você for fazer no valor da máquina, pensar no que você for vender, comparado com uma máquina antiga, né? Bem que eu estava falando aqui de agregar. Numa antiga você consegue fazer peças mais delicadas, com um custo ali, dependendo do que for, né? Mais ou menos, mas se você pegar uma máquina rápida que faça peças estruturais ou industriais, você ganha qualidade, tem muitos parâmetros já regulados automaticamente, você ganha na qualidade, vende mais rápido, o preço é um pouco mais alto. É isso mesmo. Essa diferença batendo do valor que você pagar na nova que você colocou. E você, Will? Olha, realmente é de nicho, não tem muito para onde correr, é nicho. Agora, se for para o marketplace, aí é realmente interessante uma produção, porque às vezes só tem, a pessoa compra, aí depois vem outra, aí outra, tudo ao mesmo tempo. A menos que tenha um sistema realmente bem automatizado, a impressora não vai esperar para fazer todas ao mesmo tempo, vai sair uma, depois a outra. Aí é muito interessante escalar também uma velocidade e uma... Opa!
escalar também uma quantidade maior de impressoras rápidas. Mas agora eu fico pensando assim, nesse quesito de farm mesmo, as multifunções, na minha opinião, estão bem mais interessantes agora, que estou realmente cogitando em fazer um baita Ai, aqui nas minhas coisas, por conta dessa parte de acabar o filamento e ela trocar sozinha por outra da mesma cor. sim. Vi uns projetos com a Almini, que tu compra um monte de bandeja, tem um projetinho e ela fica trocando sozinha. Você pode notar, a maioria das farms de marketplace é A1 mini ou A1. É muito comum. A gente vai ter uma tendência, né? As pessoas que investem na P1S, ainda na P2S, a gente tem que falar na FlashForge, mas assim, vamos começar a notar como um todo, vamos começar a analisar isso nas comunidades. E eu gosto de conversar com as pessoas das farms. É importante também trocar ideia, igual você trocou, eu vou trocar amanhã. Porque é importante a gente ter essa... principalmente quanto tempo eles estão com a máquina, com as máquinas, quanto foi o investimento com as máquinas, né? Tudo isso. A gente gostaria de padronizar? Gostaria. Quem não gostaria de ter lá mais SnapMaker ou outra que não tivesse purga? Todas bonitinhas. Tal, mas, pô, não é assim, né? A gente tem que pensar também, né? Ó, eu anotei aqui um cálculo que eles colocam, o ROI, tá? Que é uma lógica, aumento de produção mais aumento de vendas, menos custo, é dividido por investimento, tá? Vocês acabaram falando um pouco mais, mas assim, se não tem vendas, né, não tem por que ter custo parado. Ou seja, uma máquina que vai ficar parada, tá bom? Então, isso é fato, não adianta. Tem que ter giro, senão, principalmente se é de 6 meses aí, que nem eu tô falando, né? Não dá pra ficar só por amor também, né? Entendeu? Gente, vamos pra 8ª. Ó, o Papai Pinguim entrou. Cadê a pergunta pra gente? Ó. Só para complementar, acho que esse cálculo também vale a gente pensar na manutenção, né? Tem máquina que consegue dar uma manutenção rápida. Você acaba perdendo dinheiro. Se você tiver uma manutenção rápida e barata... Se a Ender é uma joia rara na vida das pessoas da impressão 3D. Eu sou sincera, quando eu mudei para Bambu, para K1, eu já senti uma diferença. A gente sabe de custo para manutenção. E assim, falar que você usar o PETG, TPU, numas máquinas mais dessas novas, você usa, mas dá um pouco de dó de estragar bico, de dar problema, a gente sabe disso. Ainda você comprava lá super baratinho, comprava de 50. Essa daqui você compra de 1, caríssimo. Então, porque a gente já teve máquina antiga e tem. Então é isso que você tem que pôr na ponta do lápis. Fala um pouco quem eu conheço aqui que tem umas máquinas mais, tipo uma mini farm, digamos assim. Tem um monte de máquina, mas não chega a ser uma farm mesmo, né? Que eles são acostumados a só um tipo de filamento, mesmo que seja mais caro, porque ele vai testando aqui lá em top. E essas máquinas mais automáticas, vamos ser sinceros, é um pouquinho mais chato de fazer certas manutenções nelas. Aí acabaram que... Eu sei que tem gente que só usa trid. Eu estou aqui. É isso aí. Vamos fazer propaganda do que eu também, eu estou usando muito trid. Inclusive, essa impressão maravilhosa aqui, ó, é trid, ó. Vamos mandar para as gurias, ó. Vamos cobrar. Esse aqui é reality, não. É que eu ganhei, ó. Tem chaveiro do C aqui, ó. O chaveiro do C, ó. Aí que eu testei. Eu tava com noção, aí teve um que me ofereceu Master Print. Eu fiquei assim, Master Print. Isso não é uma loja de papel? Aí realmente era uma Master Print. Eu experimentei, eu ofereci pra esse mesmo amigo meu que tem A1, né? Ele não quis. Ele bateu o pé, não quis. É tão ruim assim, eu vou experimentar, vou só testar aqui. Aí eu comprei testei normal, pegou nas 3 impressoras tranquilo. Tá vendo? A pessoa se eu tivesse ido pelo lado dele e não comprado, eu decidi, eu gosto de testar. O da Volt, por exemplo, eu testei só uma vez e me estressei. A gente tem que falar, né, o que a gente gosta. Eu sou muito a favor. Depende do que você vai usar também. Às vezes eu não sou, assim, de falar, ai, nossa, não compra.
tem que testar. Mas muitas vezes eu que utilizo filamentos antigos e novos, eu sei que independente do tempo que você tem o filamento, você tá numa época do ano ali, gente, tem que deixar secar o filamento. E se for glass, se for silk, precisa. Então, assim, não adianta a gente falar, ai, nossa, porque tem muita gente que deixa na máquina o filamento e fica lá. E não guarda, não acondiciona. Não... Então, assim, também a gente tem que ter know-how. Se for uma pessoa que é acostumada, aí a pessoa falar mal, aí você fala, opa, mas precisa analisar. Tanto é que, lembrei, e outra, tempos depois, chegou uma cliente que já ofereceu um filamento para mim ajudar na produção, ver se barateava, né? Era da Volt. Aí esse da Volt não me deu problema. Depois a gente já usou e usa, tá? De todas as marcas. Então eu testo muito, eu sei quando o filamento tá dando problema, eu falo pro fabricante. Né? Transição de cor, fica, dependendo da cor, nossa, esse eu falo, às vezes não é a marca em si, às vezes é a cor ou o filamento que você tá usando. Às vezes realmente, eu falo porque, como reparar no que eu disse, foi há muito tempo atrás que eu tinha me estressado com Volt. Aí dessa vez já não estressei, ou seja, acredito que realmente foi a experiência que eu fui ganhando com o passar do tempo. No começo, eu tinha problema com a cor verde da trilha. Tinha muito problema com a cor verde da trilha. Agora, hoje em dia, todos eles de boa. Tranquilo, não tem essa dor de cabeça. Não, é confiabilidade na marca, cadeira e computador. O problema tá entre a cadeira e o computador, muitas vezes. Tá vendo, Guri? É isso aí. Gente, vamos para a oitava agora. Quais tipos de produtos realmente e quais não fazem tanta diferença? O que vocês gostariam de falar? As peças estruturais e mecânicas ali, né, com geometria retas, eu acho que é o que beneficia na velocidade. Agora, sim. Peças com ângulo e mais orgânicas, assim, não tem como. Sim. E você, Will? E as de TPU também não tem como, né? E TPU também não adianta. Não tem o que fazer com o TPU, Isso, gente. A gente vai falar, TPU. Agora, de resto, realmente, peça mais simples pega uma velocidade muito grande. É até interessante para a produtividade mesmo ser rápido. Há um ponto que se você fizer devagar, é uma perda de dinheiro. Entendeu? Ó, gente, eu vou dar um exemplo, ó. É um acessório em 3D, tá vendo? Tá, se eu fizer isso rápido, fica uma... Não dá. Não dá. Fica horrível. Fica horrível. Ó, esse aqui também. Se eu fizer muito rápido... Esse aí tem cara de ter feito num bico 02 ainda. Então, ó, esse aqui, ó, se eu fizer... Então eu vou falar a parte de acessórios. Eu só faço impressora lenta. Eu prefiro. Fica bonito. Eu posso usar qualquer filamento, mas se tá bonitinho, padronizado, vai ficar show. Tem acessórios que eu consigo utilizar nas rápidas? Tem. Mas se você começar a testar essa coisa da velocidade né, dá diferença. Principalmente quando você quer encher a mesa com um monte. Muda o brilho também. Se é rápido, essas peças de silk muda o brilho. Eu já fiz um teste com o próprio ABS da Triad, eu já percebi que muda a cor na velocidade. Não, é claro, se eu deixar mais quente, ela consegue. Porém, se eu deixar quente, e às vezes fica meio caindo, né? Agora, se eu deixar devagarzinho com a temperatura mais baixa, aí fica top. Tem um brilho realmente que parece PLA. Então. Isso a gente tem que falar, né? É a utilização e o produto. Peças únicas, é muito legal as rápidas. Várias peças, eu já gosto mais de um processo mais devagarzinho e lento. E aí, é uma coisa bem incrível mesmo, porque agora, se for uma peça que tu vai fazer um acabamento, com a causa daquele troféu ali... Aí pode ser. Tá que ali que vai. É isso aí. Gente, vamos para a nona agora, ó. Quais são os erros mais comuns que empreendedores cometem ao migrar para impressora rápida? Eu vou falar um que eu acho que é, assim, batata, né? Comprar sem ter demanda, que eu falei hoje. Eu dei até um exemplo, né? Que foi querer fazer tudo rápido. Não quebra a cara, dá muita dor de cabeça. Não tem saída, para quem que vai gastar? É isso que você tem que pensar. E aí, e vocês? Como eu falei, o caso é realmente tu saber usar onde ela é boa. Sim. Tem que saber focar. Onde é que ela é boa? É nisso? Ela é ruim nisso? Então vamos focar nos pontos fortes.
No caso, É isso aí. ela tem uma velocidade específica que se eu fizer nessa velocidade específica, se não me engano, eu acho que é uns 110 vezes por segundo, começa a dar aquelas ondinhas vertical. Demais, demais. Mas qualquer outra velocidade fica bacana. É que tem gente que não sabe que você consegue pegar do Maker hoje, consegue pegar de qualquer um, Thingiverse, qualquer um. E você consegue jogar no fatiador. E você consegue adaptar para qualquer impressora, gente. Não é necessário você ter aquela marca daquela impressora. E também não precisa ficar só parado em, eu quero usar só o padrão. Não, às vezes tem que bater um pouquinho de cabeça, dar uma mexidinha aqui e lá. Eu tenho uma Mini, eu quero fazer, mas não tem esse arquivo na Mini. Tem na PS1, tem na H2C lá. Gente, por favor, põe lá no fatiador, mexe, faz a alteração. Dá para fazer, gente, não precisa ficar limitado. Isso, eu já falei para várias pessoas. Não é um nem duas, gente, é muita gente. Porque é isso que eu tô falando. Se você vai só para uma linha e você mostra que é fácil, depois a pessoa não consegue. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Parece que fica limitado. Ó, papai pinguim. A impressora ser mais rápida afeta todas as configurações. A pessoa que compra tem que estar preparada para mais horas de setup. Se ser mais rápido, eu vou ter menos dor de cabeça. Não. Porém depende. Isso aí. Porém depende, né? E também tem usar o perfil antigo para... Não é assim, né? Já cometi esse erro. Então, tem que fazer os perfis para cada tipo de impressora. Não vai me imprimir da Ender na K1 ou da Ender na 1. Já cometi também. É engraçado que tem uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem. Eu vejo elas falarem, tem que ter um parâmetro para cada filamento, para não sei o que mais. Sendo que muitas vezes tu pode abaixar um pouquinho as configurações e já pega uma amplitude bem maior. E foi o que aconteceu também com o filamento preto da trilha lá. Eu coloquei preto, aí eu fiz os testes tudinho, aí eu repliquei ele, aí eu dei uma ajustada um pouquinho para baixo, testei com outras cores, funciona com quase todos agora. Você deixar um bacana. Só não vai ficar tão bem com verde. Por algum motivo, acho que o verde e o azul é diferente. Fala para eles isso. É importante você falar do verde. Porque eu mesmo não testei o verde deles ainda. Eu digo que eu acho que o verde e o azul, eles têm um parâmetro mais próximo entre si do que as outras cores tudinha. Não sei o que mas isso aqui... Gente, quando eu faço perfil de impressão, eu tenho uns 30 perfis de impressão. Porque, assim, tem peça que tem preenchimento, tem peça que não tem preenchimento, tem peça que tem peça que não tem, que é na mesa. Então, assim, tudo isso, tem peça que é um tal de suporte, o outro. Então, assim, depende da impressora, depende do que você vai imprimir. Tudo isso você vai criando os perfis. Porque de tanto você fazer, você já sabe. Olha, eu vou usar esse perfil porque isso aqui dá certo. Eu vou usar o Silk, é esse aqui. Vou usar o Glass, é esse aqui. Entendeu? É isso que eu falo. E resina também, a gente tá falando das impressoras, mas quem trabalha com resina, que hoje nenhum de nós, né? Eu tenho uma, mas eu uso pouco, de resina, eu tô testando ainda. Resina é um parâmetro só da resina. A Fed mandou pra gente, se Deus quiser vai chegar para o 10º evento, e ela já mandou o parâmetro da resina que ela tá mandando. Tem mais um porém que eu digo que é uma boa prática, que é a gente nomear direito, senão fica um caos. Eu sou 30 parâmetros diferentes. Eu não sei como eu faço assim. Eu deixo o nome primeiro, a cor, a impressora, o material. Eu deixo o nome da impressora por último ainda, porque como eu deixo na frente. Porque senão às vezes se é muito longo, apaga. Aí eu deixo só a cor, a marca e o tipo. A impressora sozinha. Eu coloco K1, Silk, joia, anel, ring. Entendeu? É porque se eu estou no parâmetro de filamento, ainda tenho de imprimir. Eu só separei em dois, que eu tenho qualidade e produção. Só separei para dois. Eu sou virginiana, Will. Penso uma pessoa sistemática. Meu marido é a dele, as impressoras dele. Eu tenho as minhas. E se ele mexe nas minhas, eu fico doida porque ele mexeu, alterou. Entendeu? Meu filho também tem meu filho quer a dele. Ele falou, uma é minha. Porque, assim, eu acho que quando você está acostumada a mexer, você deixa do seu jeito. E aí mexe e você já fica, né? Então eu criei esses parâmetros mesmo para poder... Olha, eu já usei esse arquivo com esse parâmetro e deu certo.
Porque às vezes, dependendo do que você vai fazer, não dá certo. Então você faz ali as camadas, você vê, ai, não deu certo. Aí você já muda. Você não vai esperar imprimir tudo. Testei com muito, eu testei, se eu não testei com todos os filamentos da teia, eu testei quase todos. Aí eu posso falar que eu sei que ele, às vezes eu deixo o mesmo parâmetro, mas eu só deixo um grauzinho aqui, um grauzinho ali, eu já sei onde eu vou mexer. Porque, querendo ou não... eu aconselho a testar, gente, coisa básica, ó. Tipo, sabe, assim, bem basiquinho. Assim, eu posicionado assim, na mesa. Então, eu tenho esse e o outro, esse aqui, ó. Esse é usa mais preenchimento. Entendeu? Um design bem interessante do outro também. Muito bacana. Então, mas esse daqui, ele é fininho, ele não usa nada de filamento. Olha isso. Dá pra ver? Por isso que eu achei interessante. Olha, ele não usa nada de filamento. Esse daqui já demora mais. Esse é rapidinho. Pra você ver, ele até... Ó, dá pra ver que ele é... E é mais bonito, na minha opinião, eu achei ele mais bonito ainda. Então, eu gosto desse, mas eu vou ser sincera. Na hora que você vai colocar um celular, ó, por exemplo... Ele é meio leve. Então, dependendo da posição que você vai deixar, esse aqui já é mais pesado, ó. Aí, ele tem uma base melhor. A gente pega uma chapinha de ferro e coloca cola de baixo. Tem que fazer uma adaptação, né? Tudo é adaptação. Gente, vamos para a 10ª. A live foi demais hoje. Pensando no futuro do mercado 3D, quem não se atualizar tecnologicamente corre risco de ficar para trás? O que vocês acham? Com toda certeza. Principalmente se o objetivo for ter um diferencial. For ter um diferencial, se a pessoa não se atualiza, aí não tirar um tempo nela para dar uma estudada mesmo no mercado, ela vai ficar para trás. Não tem o que fazer. Sim. A minha atualização que eu estou fazendo, eu comecei a tentar mexer com Linux, já que é o sistema que elas usam também. Aí, realmente, eu estou estudando um negócio sobre HomeLab, que é um computador específico na casa, que é onde tu enche de servidor. Ele vira um servidor, só que da tua casa. Tem para Google Drive, controla a lâmpada, controla tudo, mas o meu foco está sendo as impressoras e o site que eu estou criando ainda, para virar um e-commerce pessoal. E eu estou dando umas analisadas para estudar bastante sobre isso, aí a gente vai conseguindo evoluir. Gente, agora... a máquina do Apollo é toda em Linux, você acredita? Que é mal de quem é da TI, né? Meu marido só colocou em Linux. Eu falei, não vai ter Windows? Não, o garoto tem que aprender no Linux também. Olha, eu vou te falar vocês, viu? O meu irmão, eu coloquei pro meu irmão, que ele não tinha experiência com nenhum computador. Eu tava aquele aqui, toma. Aí é linguagem da programação, né, gente? Vocês precisam. Chegou num ponto que eu até botei o Windows pra ele, mas ele preferiu ficar no Linux, você acredita? Mas o outro irmão, o meu outro irmão, pro trabalho de aula, ele preferiu o Windows. Aí eu coloquei o quê? Eu instalei o Windows dentro do Linux. Pronto, todo mundo ficou feliz. Não, é legal a máquina ter os dois, eu acho. Né? Mas é importante. É que nem impressão 3D, entendeu? A gente mostra multifilamento, mas a criança tem que... Eu acho que é importante isso. Porque você vai abrindo um pouco a mente, né? Eu vou ser muito sincero. O que vocês acham que hoje, além das informações, tá? Eu gostaria de falar aqui. A gente trabalha com impressão 3D, mas a gente também tem que estar aberto. Eu estava falando aqui com o Papai Pinguim, Segatelli e o Will. Principalmente, gente, material, tem que estar aberto à automação, né? Tudo que venha a melhorar a impressão 3D, não é isso? O que vocês acham? Com toda certeza. Vai lá, meu querido. Eu já falei demais dessa vez. Bom, mas é isso aí, né? Eu acho que isso aí é a mentalidade do negócio, né, Cê? Tem que evoluir. O último item que a gente estava falando também, não adianta nada a gente ter uma máquina nossa se a gente não tem calibragem. Se tivesse úmido, né? Não vai funcionar rápido também. Agora, para quem aí não se atualizar no mercado, se tiver uma alta demanda, vai perder, não vai ter. Você está com algo tecnológico, você está bem estruturado o seu e-commerce, quer vender, está preparado para alta demanda. Para alta demanda, você precisa ter escalabilidade. Sim, gente, precisa ter lucro. Eu acho que tudo aqui, eu acho que se a pessoa que não tem lucro, investiu, se frustra. Então, eu sou muito a favor, sabe? Tá tendo lucro, assim, já comprou o material que tá, né, já tá redondinho. Poxa, aí vai e investe. Agora, se não tá ainda,
pensa um pouco mais. A gurizada entra em contato com a gente direto, né? Ah, eu tô migrando para impressão 3D. Ah, então, olha, eu queria investir, que tal? Eu falo, gente, é o seguinte, pega leve, investe numa máquina assim, acompanha, conversa com as pessoas que têm. Se você vai investir numa máquina que ninguém da comunidade tem, você tem que ter outra máquina que o pessoal da comunidade já tenha. Entendeu? Eu sou muito a favor disso, porque você pode se frustrar. E assim, eu até anotei aqui e falei hoje com o Dimitrov concordou comigo, que assim, a gente tem que ver que a mentalidade é um negócio, e não adianta a gente querer ficar falando, ai, nossa, muita gente da comunidade se frustra. Muita gente se frustra, muita gente para de trabalhar, entendeu? E assim, hoje quem não evolui aí fica estagnado numa tecnologia que às vezes ninguém tem. É muito mais legal, às vezes, você já ir para uma máquina que todo mundo tem, e aí as pessoas vão dar aquele feedback de parâmetros de tudo, de impressão que já testaram. E aí você vai, aí você vai junto com todo mundo, sabe? E aí quando você tem uma evoluída, você vai e investe. É mais legal. A gente já sabe o processo, como é que calibre e tudo mais, que como já tem um norte, digamos assim, começa com uma mais antiga, tu já tem um norte para onde está cada coisa. Se você teve aquele problema, pode ter certeza que muita gente teve problema com aquele problema. É isso aí. Tem a solução. É isso aí. Gente, obrigada. A live foi espetacular. Hoje deu certo, hein, Will? Apesar agora vai ficar gravado. Tchau, Cê. Até sábado. Tchau, papai Pinguim, todo mundo. Gente, venham no evento, hein? Vem. Tchau. Dá uma passagem. Até mais. Fala pessoal da Tríade. Ai, ai.